Oi, meus amores! Vamos para a nossa segunda aula de hoje, né? Português agora, página 139 até a página 144, tá? Hoje tem bastante leitura, então vamos lá. Leitura de imagem. A tia vai começar a ler aqui. Respeitar os animais é respeitar a natureza. Nesse módulo, você conheceu o relato da fotógrafa Maristela Colucci, que contou como foi sua visita à Antártica. No texto, ela relata sua surpresa ao encontrar uma barulhenta colônia de pinguins e diz como se sentiu parte dela ao ser rodeada pelos dóceis animais naquele mundo gelado, né? Que ela relata que os pinguins eram dóceis, né? Eram barulhentos, né? Mas eram dóceis. Agora pense no seu dia a dia. Você já viu de perto animais silvestres no zoológico, no circo ou em outros espetáculos? O que você pensa sobre isso? Aí aqui nós temos a primeira imagem, né? Os pinguins aqui, eles estão em fila sobre uma plataforma de metal, né? Para exibição a visitantes em zoológico, tá? E aí na próxima página, página 140, nós temos a segunda imagem. Aqui nós já temos a imagem de pinguins livres, né? Na Antártica, tá? E aí tá assim, explore. Número 1. Compare as duas fotos e responda. Em qual das fotos os pinguins estão em um ambiente natural? Explique. B. Além dos pinguins, o que mais aparece na fotografia 1? C. Em qual das fotos os pinguins estão mais espalhados, aproveitando mais o espaço? Ou seja, na imagem 1 ou na imagem 2? Número 2. Na foto 2, há 10 pinguins. Letra A. Contorne cada um deles na foto. Então, vocês vão contornar os 10 pinguins que tem aqui. Vamos encontrá-los. Letra B. Você conseguiu encontrar todos os pinguins? Foi fácil encontrá-los? Amplie. Essa parte aqui do amplie, eu quero que vocês gravem para mim a resposta de vocês e mandem lá no grupo, tá? Porque assim, nós temos o 3, 4, 5, que é para vocês responder oralmente. Então, eu quero que vocês gravem a resposta de vocês, que são pessoais, e mandem para a tia, tá? Então, vamos lá. Número 3. Em sua opinião, os pinguins parecem mais à vontade em uma das fotos do que na outra? Ou seja, eles parecem mais à vontade em uma foto do que na outra? Em qual delas? Na imagem 1 ou na imagem 2 que eles aparecem mais à vontade? Por quê? Então, nós temos aí 3 perguntas. A primeira tá perguntando, em sua opinião, os pinguins parecem mais à vontade em uma das fotos do que na outra? Sim ou não? Você vai falar sim, não. Em qual delas? Aí você vai falar, na imagem 1. Não, eu acho que é na imagem 2 que eles aparecem mais à vontade. E por que que você acha isso? Número 4. Há zoológicos que buscam reproduzir o ambiente natural dos animais, não é verdade? A gente vai em lugar que parece até que eles tentam reproduzir o lugar, né? Mas parece ser esse o caso do zoológico da foto 1. Explique. Ou seja, na foto 1, né, que eles estão no zoológico, parecem que eles tentaram reproduzir o ambiente natural dos pinguins ali? Explique por que que você acha isso. E número 5, qual é a sua opinião sobre a foto 1, que é a foto em que os pinguins estão no zoológico? Você acha que os pinguins vivem felizes nesse lugar? Tá? Então, a resposta da 3, 4 e 5, eu quero que vocês gravem, vocês falando, e mandem para mim, tá bom? Próxima página, 141, vamos começar aqui. Cantinho de leitura. Nesse módulo e no anterior, tivemos a oportunidade de acompanhar 2 relatos de viagem. Agora vamos ler um trecho das aventuras vividas por Lemuel Gulliver, né? Livro de Gulliver. Personagem do livro Viagens de Gulliver, não sei se vocês já ouviram falar. Antes, veja a capa e a contracapa do livro. Aí nós temos aqui a capa e a contracapa, que na contracapa sempre vem aqui uma introdução sobre o que a gente vai ler. Essa partezinha aqui tipo chama a gente, né, pra gente poder continuar lendo e entrar nessa aventura, tá? Então vamos lá, ó.
Viagens de Gulliver. Aí tá assim, na contracapa. Desde menino, Gulliver sonhava em viver grandes aventuras nos mares. Quando adulto, tá a mesma coisa aqui, vou ler aqui, ó, que tá maior aqui, eu tô tentando ler aqui, que tá tão pequenininho. Vamos lá, de novo, ó. Desde menino, Gulliver sonhava em viver grandes aventuras nos mares. Quando adulto, tornou-se médico e passou a exercer sua profissão em navios. Assim, abandonou sua família na Inglaterra para realizar o seu sonho de infância. Nesse livro, ele conta como foi parar em reinos e países exóticos e as aventuras que viveu por lá. Bem interessante. E aí, vem a número 1, ó. Número 1. Pelas informações trazidas na capa, podemos identificar que o autor da história é Jonathan Swift e que ela foi adaptada por Lúcia Tuches. Ser adaptada significa ser contada de maneira mais simples, né? Ou seja, essa história ela foi adaptada, né, pela Lúcia de uma forma mais simples para as crianças também poderem entender, né? Que às vezes tem livros muito antigos que tem algumas palavras muito difíceis que a gente lê e não consegue entender. E aí existem outros escritores que vão e adaptam essa história para que fique numa forma mais simples para a gente poder entender e ler, tá? Então, na letra A tá assim: converse com seu professor e os colegas. Por que será que a história foi adaptada? A tia acabou de falar. Para que a gente, né, principalmente as crianças, possam ter um entendimento melhor da história. Por isso que teve essa adaptação. Letra B. Na sua opinião, qual o objetivo do texto que aparece na parte de trás do livro? Ou seja, na contracapa, né? Essa partezinha aqui. Qual é o objetivo de ter aqui essa contracapa e ter essa introdução aqui? A tia também falou. Aqui tá pedindo na sua opinião, mas a tia acabou falando já, né? Na sua opinião, qual é o objetivo? O objetivo é que essa introdução consiga trazer você para dentro da leitura, que chame sua atenção para que você mergulhe fundo nessa aventura, né? E continue lendo o livro, tá bom? Aí aqui, vamos ler um pedacinho da história, né? Número 2, fique atento à leitura, ó. Vamos lá. No reino dos pequeninos. Minha família morava numa pequena propriedade na Inglaterra. Como não éramos ricos, aos 14 anos deixei a escola e tornei-me aprendiz de um famoso cirurgião, o Dr. James Bates. O pouco dinheiro que eu recebia de mesada aplicava em aulas de navegação e matemática. Esses conhecimentos me seriam úteis quando realizasse o sonho de viver grandes aventuras nos mares. Isso aconteceu alguns anos depois, quando consegui uma vaga de cirurgião na tripulação do navio Andorinha. Pouco tempo depois, em virtude da morte do mestre Bates, fiquei praticamente sem trabalho. Não tive outra saída senão retornar ao mar. Trabalhei como cirurgião em vários navios e fiz muitas viagens às Índias. No dia 4 de maio de 1699, embarquei no navio Antilope, rumo aos mares do sul. Tudo corria bem, até que uma violenta tempestade nos surpreendeu em alto mar. O navio se espatifou de encontro a uns rochedos. Eu e os outros tripulantes conseguimos embarcar num bote que estava no convés e remamos com esforço contra o mar brávio. Para nosso desespero, o bote virou. Perdi meus companheiros de vista e tratei de nadar. Fiquei à deriva durante uma semana, agarrada a um tronco e sendo arrastado pelo vento e a maré. Certo dia, avistei terra firme e, com as forças que me restavam, consegui nadar até lá. Cheguei exausto, deitei-me no chão e dormi, o sono mais profundo de toda a minha vida. Ao acordar, tive uma surpresa daquelas. Minhas mãos, meus pés e cabelos estavam amarrados por milhares de fios presos a estacas no chão.
Minúsculas criaturas humanas, armadas de arcos e flechas, cercavam-me por todos os lados. Vestiam roupas esquisitas e falavam uma língua incompreensível. Com um pouco de esforço, consegui soltar minha mão esquerda. Isso provocou uma grande confusão entre eles. Uma chuva de setas atingiu-me em cheio. Meu colete de couro protegeu-me de ferimentos mais graves. Bem, não foi difícil concluir que eles me consideravam um gigante ameaçador e perigoso. Eu estava quase morto de fome, porque havia me alimentado pela última vez antes do naufrágio. Levei o dedo à boca diversas vezes para demonstrar que queria comer. Finalmente, meu desejo foi atendido. Após a refeição, o rei, acompanhado de seu cortejo, surgiu à minha frente, sem demonstrar qualquer tipo de hostilidade. Ele falou cerca de 10 minutos. Eu não consegui entender nada. Ele apontava insistentemente para uma certa direção. Mais tarde descobri que ali ficava a capital daquele reino, conhecido como Reino de Lilliput. Sua Majestade e o Conselho Real decidiram que eu deveria ser conduzida até lá. Uma enorme engenhoca foi construída para me transportar. No dia seguinte, por volta do meio-dia, chegamos aos arredores da capital de Lilliput. Minha moradia seria um velho templo abandonado, localizado fora dos muros da cidade. Minha perna esquerda foi acorrentada para que eu não tentasse fugir. Ao me levantar, na manhã seguinte, olhei com calma para a paisagem lá fora. Lilliput parecia um grande jardim. Campos, bosques e canteiros de flores se estendiam ao perder de vista. E aí a história continua, né? Mas não tem como aqui ter toda a história, mas é bem legal. Aí tá assim, número 3. No texto de Gulliver, diz que deixou a escola aos 14 anos porque não era de família rica. Converse com o professor e com os colegas sobre esse motivo. Hoje em dia, ainda é comum parar de estudar por não ser rico? Bom, primeiro que essa história, né, conta aqui em 1699. Então, assim, é muito antiga, né? E naquela época, ainda mais lá na Inglaterra, existiam poucas escolas gratuitas, né? Então, eles eram obrigados a pagar e quem não tinha dinheiro acabava ficando sem estudo. E aqui no Brasil, será que se ele morasse aqui no Brasil, ele ia conseguir estudar, mesmo se não tivesse dinheiro? Aqui no Brasil é lei, né? Crianças e adolescentes têm o direito de estudar, né? Nas escolas públicas. Mas o que acontece hoje em dia? Acontece que muitas crianças acabam não conseguindo vaga de escola perto das suas casas. E aí dificulta, né, se locomover para outros lugares. Enfim, acontece também de muitas crianças não deixarem os estudos de lado para quê? Para trabalhar, para poder ajudar na renda dentro de casa, que também é proibido, né? Por lei não pode a criança trabalhar, na verdade, ela tem o direito a estudar, né? E vamos lá, número 4. Gulliver usava o dinheiro da mesada em aulas de navegação e matemática, pois esses conhecimentos lhe seriam úteis para realizar o seu sonho de viver grandes aventuras nos mares. O que seria para você uma viagem de aventura e de que conhecimento você precisaria para realizá-la? Aí você vai também colocar sua resposta. O que seria para você uma viagem de aventura? Para mim, uma viagem de aventura seria ir à Lua. Astronauta. E o que você precisaria para realizar, tá? Quero saber também. Próxima página, 144 e última. Vamos lá. Número 5. Ao ler o texto, como você imaginou Lilliput? Faça um desenho. Lá no finalzinho já fala um pouco, né? Que ele acorda de manhã, lá no último parágrafo. E ele vê aquela imagem bonita, né? Que ele
relata ali pra gente na história. Então, tá pedindo para você desenhar, ao ler o texto, como você imaginou que é essa cidade. Número 6. Volte ao texto e destaque 3 palavras cujo significado você não conhece, não conhece, nunca ouviu falar, e monte o seu próprio glossário, ou seja, seu próprio dicionário ali com essas 3 palavrinhas que você nunca ouviu falar. Aí você vai usar um dicionário, né? Vai pesquisar o significado da palavra e vai botar aqui, tá? Você vai botar a palavra que você encontrou no texto que você nunca ouviu falar e do lado o significado dela, tá? Tem que pesquisar para saber. Número 7. No início do módulo, você lê o relato da viagem de Maristela Colucci, que foi para a Antártica. O que a história de Gulliver e o relato de Maristela tem de diferente? O que tem de diferente esses 2 relatos? Aí tem 2 opções. A história de Gulliver é fictícia e a história de Maristela é real. Ou a história de Gulliver é real e a história de Maristela é fictícia. Aí você vai marcar o X na opção correta. E número 8, cite um elemento que justifique sua resposta na atividade anterior. Exemplo, se você marcou que a história de Gulliver é fictícia e a história de Maristela é real, aí na número 8 você vai colocar o porquê. Por que você botou aqui essa opção? E tem que tirar... você pode tirar alguma parte da história, se você lembrar, enfim. A história de Gulliver é real e a história de Maristela é fictícia. Por quê? Tá? Aí você vai botar na número 8, tá bom? Então é isso. Vamos lá, com calma, que é bem legal, né? Eu gostei bastante dessa história. Vou ver se tem essa história em PDF, que aí eu coloco o link para vocês e quem quiser depois ler, né, a história. Vou ver se eu acho, tá bom? Beijo!